que é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando mais um Repensar e hoje nós temos a alegria de receber mais uma vez Gesiel Andrade. Ele nos traz um livro que para mim é extraordinário porque fala de Jesus, esse mestre, esse amigo de todas as horas. E o título do livro é O Homem que Mudou a História. Efetivamente mudou a história, né? Nós temos a humanidade antes e depois de Jesus, histórias diferentes. Gesiel, seja muito bem-vindo mais uma vez. É sempre uma alegria trazer você aqui com esses livros importantes para o nosso aprendizado. A satisfação é minha, Maria Zilda. Fico muito feliz pelo convite e a gente poder conversar um pouco a respeito de Jesus, que é o nosso grande mestre. Pois é, muito bom falar de Jesus. Bom, Gesiel, você é um... Na verdade, a gente pode chamar você de historiador? Não, Porque os livros que você escreve tem assim uma linha, né? Uma linha de desenvolvimento muito interessante. E você conta, aqui, por exemplo, você conta a história, né? A passagem de Jesus aqui pelo nosso planeta, Terra, né? Assim, pela Terra, né? Talvez, como no Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo tem um peso muito grande, e eu nasci numa família espírita, então desde criança a gente vai aprender no Evangelho. E agora, na idade adulta, eu resolvi percorrer toda a trajetória de Jesus aqui na Terra, observando principalmente as lições morais que ele trouxe para nós, para melhorarmos as nossas condições de vida e relacionamento com o próximo. É interessante porque são vários os livros que falam de Jesus, né, Gesiel? Mas eu acho que cada um traz alguma coisa diferente do outro para a gente aprender a ver a cada interpretação dos autores sobre a obra de Jesus, sobre a personalidade de Jesus. E eu acho que isso é interessante para a gente formar um conceito próprio, né? Exato. E para o Espiritismo, especialmente, que além da vida material, o mundo material, existe o universo espiritual, ou chamado, como Jesus chamava, Reino de Deus. Então, a gente vê não só a passagem de Jesus aqui na Terra, mas tudo o que ele trouxe sobre Deus, sobre a vida após a morte, sobre as condições que regem os relacionamentos com o Pai, que é o Criador de todos nós, e com os nossos irmãos, que são o que Jesus chamava o próximo ou semelhante. Pois é, é interessante que no outro dia eu estava ouvindo uma pessoa falar quando Jesus fala que ele dizia que ele era um com o Pai, né? Isso. E as pessoas acham que ele é Deus, não é? Né? Não, no Espiritismo não. No Espiritismo, algumas pessoas que não entendem... que não conhecem o Espiritismo, eles acham que Jesus é Deus, acho que por conta disso. Ele fala, eu sou um com o Pai, mas você é um porque você faz, aplica a lei, você obedece a lei, você entende a lei como deve ser praticada. Eu acho que é isso, que é ser um com Deus, não é isso? Isso, é exatamente isso. E a gente pode percorrer os 4 evangelhos, que são os mais conhecidos nossos, e não tem um único lugar em que ele fala que é Deus. Ele sempre se subordina a Deus. Tudo é meu Pai, tudo é em nome do meu Pai, e por ordem do meu Pai. Então, não dá a gente vê pai, claramente que ele não é Deus. Ele é um filho de Deus, e ele falou muito mais do que isso, né? Que nós todos somos filhos de Deus. E somos, na realidade. Então, esse livro você começa desde a aparição de anjo no nascimento de Jesus, você começa por aí, né? Porque Sim. É o começo da vinda dele, né? Quando o anjo aparece para Maria, para anunciar a vinda dele, quando os anjos aparecem para os pastores que vão visitar ele, quando os anjos intuem os 3 reis magos como chegar
aonde Jesus estava. Então, e já mostrando desde o início, Marisilda, o reino dos céus, o outro lado da vida, além da matéria, que é o forte da doutrina de Jesus, né? Certo. Eu entendo que nós estamos numa época boa para a gente estudar mais efetivamente essa história de Jesus, para a gente entender, de fato, o que nos cabe fazer nesse momento de transformação, né, Gisele? Transformação moral. Moral, né? Nós percebemos que em ciência não falta mais quase nada para nós, em tecnologia, mesmo nas artes, todas as condições. Mas a hora que chega do lado moral, relacionamento com Deus e com o semelhante ou com o próximo, nós temos muito a desejar. E por isso que eu acho muito oportuna essa recomendação sua, que Jesus é o grande orientador moral, religioso que nós temos. E aqui você, então, você começa a contar a vinda dele, a chegada dele, mas, na verdade, você vai falar muito mais daquilo que ele ensinou, daquilo que ele mostrou, daquilo que ele exemplificou, do que, efetivamente, da história, dessa passagem dele. Essa passagem é o linear, né? É o projeto que você fez para o livro para poder falar do que ele fez, não é isso? Sim, porque a grande diferença de Jesus é que ele ensinava e praticava. Isso. Então a gente vai vendo cada lição dele, principalmente quando ele ensina amor a Deus, a gente vê o que é amar a Deus, né? A ligação que ele tinha com Deus, a devoção que ele tinha com Deus, até a obediência a Deus, né? Porque o que o pai determinava, para ele estava determinado. Pois é. Então, é esse lado que a gente vê. E quando ele ensina o lado moral, por exemplo, o amor aos semelhantes, ele depois, o que ele fez em termos de caridade para as pessoas que conviveu, discípulos, seja os doentes, com quem ele se relacionava, o jeito amoroso de tratar. É isso mesmo. É interessante porque o ensinamento e o exemplo. Hoje nós ainda estamos só no ensinar, né? A gente sabe ensinar o outro a fazer, mas a gente ainda não faz, né? É uma coerência, né, que falta a nós, né? A gente vê muitas vezes com os familiares, né? A gente quem tem um amor, quem tem uma devoção, mas às vezes na hora da prova, a gente vê como a gente não consegue ainda, ser um Jesus ainda, isso é, na hora da prova, passar pela prova com grandeza moral. A gente repete muitas vezes. Nobreza moral. Muito bom. Nós vamos continuar já falando sobre isso, mestre querido. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.